Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Eu quero fazer uma referência ao testemunho da Lilian. Eu tenho para mim que um dos milagres, que são os milagres mais especiais que só Deus pode fazer, é quando uma mulher deseja ter um filho e ela tem uma dificuldade e o Senhor, Ele vem, quase que eu caí, e Ele entrega esse milagre, porque esse é um milagre que Ele só pode vir das mãos de Deus. Então, eu gostaria que você levantasse as suas mãos para os céus e você falasse assim: Senhor, eu quero receber na minha vida apenas aquilo que vem de Ti. Fala, nada mais e nada além do que aquilo que vem de Ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a vida da Dai pelo convite. A Dai é uma amiga muito querida. E quando a Dai me fez o convite, ela falou: Mi, eu gostaria muito que você ministrasse no evento. Eu falei: você quer que eu fale sobre o quê? Ela falou: eu quero que você fale sobre intencionalidade. Então, hoje, eu quero compartilhar com vocês como a intencionalidade ela pode ser uma ferramenta que transforma a tua vida. Como essa ferramenta, que foi algo que Deus nos deu mesmo, pode nos fazer sair de um tempo de inércia para começar a agir e conquistarmos de fato a vida que nós desejamos. Você está aqui desde o começo, desde cedo, recebendo muitas e muitas coisas de fontes variadas. Só que se você não conseguir sair daqui e aplicar, nada vai acontecer. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí em Colossenses 3. Quem não tiver, não tem problema, eu posso ler aqui. Colossenses 3, a partir do versículo 23, versículos 23 e 24, a palavra fala assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Repete assim comigo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Amém? Esse versículo é o versículo que, para mim, ele embasa a intencionalidade na minha vida. Eu descobri lá pelos meus 35 anos que eu sempre fui uma mulher intencional, mas eu só não sabia que a palavra intencionalidade existia. E como é que eu descobri? Um dia estava eu ainda morava com a minha mãe, e eu estava lá fazendo a janta. E eu trabalhava num lugar, já ia fazer 11 anos. E sabe quando você começa a entender que aquilo não faz mais sentido para você? Eu estava crescendo, assumindo responsabilidades, já estava vivendo tudo aquilo que eu queria, mas não sei por que não era. E aí eu estava lá mexendo a panelinha de arroz e eu falei assim para Deus: Senhor, faz acontecer alguma coisa muito grave para eu sair desse trabalho? Aí Deus, como é Deus, e Deus nunca vai fazer a nossa parte, apenas a dele, ele disse para mim: Michele, se você quer sair, então decida. E aí eu poderia ter ido dormir sem essa, mas naquele momento eu falei assim para o Senhor: então tá bom, eu quero sair. E ali naquele momento, na beira do fogão, eu tomei a minha decisão. E depois foi um processo que começou a acontecer. Aquilo que para mim aparentemente seria uma perda, porque eu não tinha uma perspectiva futura, eu não sabia com o que eu ia trabalhar, o que eu iria fazer, eu só sabia de uma coisa. Eu sabia que eu precisava sair. Eu sabia que eu precisava viver algo novo e naquele momento começou o capítulo mais intencional da minha vida. A intencionalidade, meninas, ela não é algo de uma mulher que é perfeita. O que é você ser intencional? Você ser uma mulher intencional é você viver de propósito. Repete assim: viver de propósito. Hoje todo mundo, qual é a maior dúvida de todo mundo? Qual que é o meu propósito? Sabe como que você vai descobrir o teu propósito? Se movimentando. Propósito não é algo que vai cair no céu, no teu colo um dia, você vai estar na sua cama, descobri.
Esse é o meu propósito. Não. Você vai descobrir o teu propósito vivendo, se movimentando. Então, para você ser uma mulher intencional, você precisa gostar de viver e viver de propósito. A gente está vivendo um tempo hoje que é um tempo do empoderamento feminino. Nós queremos ser superpoderosas, a gente acha que a gente aguenta tudo, que a gente pode abraçar o mundo e a gente quer fazer, quer levantar, quer acontecer. Só que muitas vezes esse nosso empoderamento, ele é um empoderamento sem intenção alguma. Você apenas quer ser uma mulher empoderada por quê? Porque você não pode ficar sem se encaixar. Só que nós precisamos sim desejar o empoderamento. Mas o nosso empoderamento, ele precisa acontecer com uma intenção clara. E essa intenção clara, você vai descobrindo principalmente quando você tem o teu contato com o Senhor. Qualquer mulher pode ser intencional, porque intencional é você ter uma intenção clara. Olha, eu estou aqui, a minha intenção clara é compartilhar com vocês como a intencionalidade mudou a minha vida, para que vocês entendam que a vida de vocês também pode mudar. E eu poderia ser uma mulher cristã ou não. É só eu ter uma intenção. Mas quando você tem uma conexão com Cristo, tudo muda. Por quê? Porque você recebe algo que só mulheres que estão com Ele recebem, que é a revelação. Que é a revelação que vem do altar. A palavra de Deus fala lá no livro de João que o homem, ele não pode ter coisa alguma que do céu não lhe for dada. Então, nós precisamos aprender que aquilo que é o melhor para a nossa vida sempre vai vir do céu. A gente vai olhar para um lado, a gente vai olhar para o outro, a gente vai tentar descobrir em todos os outros lugares, mas aquilo que nós precisamos vem de Deus. Quando eu tomei essa decisão, um tempo muito difícil começou a acontecer na minha vida. Eu comecei a ser perseguida, eu comecei a ser diminuída. Inventaram calúnias e calúnias e calúnias. Eu lembro que eu chorava todos os dias e naquele momento eu entendi que é possível sim morrer de tristeza. Eu não morri porque não era o plano de Deus, mas eu lembro que eu sentia uma dor física, de tanto que aquilo me fazia, de tanto que aquilo doía, porque quando eu tomei aquela decisão, eu já estava num patamar muito alto de onde eu trabalhava, então não tinha um motivo para eu sair. E realmente não tinha, o motivo era, eu estava sendo intencional em construir um futuro novo para mim. E para eu construir intencionalmente esse futuro, eu precisava tomar uma decisão. E aí eu lembro que um dia, eu morava na casa da minha mãe ainda e lá tem laje. Quem aqui tem laje em casa? Algumas, né? Geralmente, sempre a laje fica em cima da casa e eu adorava ir orar na laje. E aí um dia eu estava chorando muito e eu subi para a laje e aí eu fui orar. E aí naquele dia eu fiz uma oração que eu gosto de chamar de orações perigosas. O que são orações perigosas? São aquelas orações que você faz e que você não sabe o que vai acontecer com a sua vida depois daquilo. Mas você sente no Espírito Santo de Deus que você precisa fazer. E aí eu falei para o Senhor assim, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu estou sofrendo muito. O Senhor sabe que está quase impossível de aguentar. Mas, por favor, não me livre desse sofrimento. Se o Senhor entende que eu preciso sofrer, então me deixa sofrer até a última gota. Porque se o Senhor me livrar desse sofrimento, o Senhor vai estar me livrando da minha promessa também. E eu não quero ser livrada da minha promessa. Eu não vou dizer que essa foi a oração mais intencional da minha vida, mas foi uma das maiores. Por quê? Porque ali eu estava entregando ao Senhor algo que realmente só competia a Ele. Porque eu, na minha carne, é óbvio que eu queria ser livrada. É óbvio que eu queria que aquele sofrimento acabasse, e eu não queria mais sofrer, e eu queria que no outro dia tudo fosse maravilhoso. Mas eu sabia que se eu fosse livrada daquele sofrimento, eu também não viveria a minha promessa. E toda promessa, ela passa por um processo. E uma mulher que é uma mulher intencional, ela sabe passar pelos processos. A pastora Sandra falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu até falei com a Cindy, eu falei, nossa, é a mesma mulher que eu vou usar de exemplo. Então vamos continuar, porque o mundo espiritual ele é único. Não existe coincidências no mundo espiritual. A mulher do fluxo de sangue foi uma mulher extremamente intencional. Ela sabia o que ela queria ser curada.
E como ela queria ser curada, ela usou todos os recursos que ela tinha. Ela usou dinheiro. A palavra fala que ela usou tudo, mas ela ia ficando pior. Quando nós somos intencionais em algo, a gente vai fazer de tudo para viver aquilo. E de tanto você ser intencional e de tanto você permanecer nesse processo, o que acontece com você? Você encontra a resposta que resolve o teu enigma. Porque aquela mulher não conhecia Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus. Quando você é uma mulher intencional, as respostas elas começam a ir até você. E ela ouviu, ela falou, bom, se eu apenas tocar nesse tal de Jesus, eu vou ser o quê? Curada. Então a palavra fala que ela atravessou uma multidão, ela tocou ali na barrinha da roupa de Jesus e ela foi o quê? Curada. Não vou contar com detalhes porque a pastora já leu. Quando você é uma mulher intencional, você entende que não é a tua motivação, não é apenas a sua disciplina, mas é você ter uma clareza tão grande, tão grande, tão grande, que nem o pior processo, nem o pior sofrimento te afasta da tua intenção. Nós, mulheres, precisamos da intencionalidade na nossa vida. Porque nós carregamos uma carga emocional muito grande. Quem aqui chora bastante? Quem aqui se preocupa demais? Quem aqui quer resolver a vida de todo mundo? Oh, Senhor, eu não queria ser assim, mas Deus me fez desse jeitinho, o que eu posso fazer? Não é mesmo? Serei assim. E aí, como a gente é muito emocional, a gente quer carregar tudo nas nossas costas, muitas de nós fomos criadas para agradar e não para construir. Quando você se torna intencional, você assume o protagonismo da sua vida. Fala assim, a minha vida é minha, mas fala com mais convicção porque você é uma mulher intencional. Fala, a minha vida é minha, e eu preciso me responsabilizar pela minha vida. Uma mulher intencional se responsabiliza pela sua vida. O que acontece quando você não é intencional? Você deixa as pessoas resolverem a tua vida para você. Aí a pessoa fala, você tem que usar um vestido rosa, mas você gosta do verde. Mas como você não assume responsabilidade pela tua vida, aí você fala assim, eu vou de rosa mesmo, odiando, mas você está indo. Você fala, ai, minha amiga falou que eu estou linda, então eu vou seguir o que a minha amiga me falou. Quando você não assume a tua vida com intenção, alguém vai fazer isso por você. Quando você não se responsabiliza pela tua vida, alguém vai se responsabilizar por você. E se você deixar a tua vida estar debaixo da direção de qualquer pessoa, que óbvio que não seja o Senhor, pode ter certeza que você nunca vai descobrir o teu propósito. Porque você apenas vai ser o fruto daquilo que tentaram te criar. E talvez hoje você veio aqui esperando uma resposta, buscando uma solução, buscando um caminho e falando, Senhor, olha só, esse é o último evento que eu vou em 2025. Eu já fui em 2035 eventos esse ano, nada aconteceu. Esse é o último e não me convide para mais nenhum. Se a minha vida não mudar, é porque não tem jeito para mim. A minha pergunta para você é, o que você vai fazer com tudo que você recebeu aqui hoje? O que você vai fazer com tudo que você recebeu aqui hoje? Você vai apenas postar stories no Instagram para falar, nossa, eu estava lá no Transformadas para influenciar, estou de camiseta nova, de maquiagem, conheci um monte de mulher nova. Mas aí, amanhã você ainda acorda animada, segunda também, na quarta-feira você já está xingando, murmurando, falando que Deus não existe, fazendo fofoca, falando para sua amiga, resolve aí minha vida, eu não quero saber de nada não, pode fazer o que você quiser que está tudo certo. A tua vida não vai mudar, lindas. A tua vida, ela não muda apenas porque você tem um pensamento positivo.
Quando a gente fala de intencionalidade, né, e vem da palavra intenção, parece que a gente está falando só de um sentimento, mas intencionalidade é ação. Então, intencionalidade é a tua identidade com uma intenção clara, mais intensidade. Não adianta você colocar intensidade naquilo que não foi criado para você. Ter sucesso naquilo que Deus não fez para ser da sua vida é fracasso, não é sucesso. E você colocar intensidade naquilo que você sabe que não é, vai te levar para o buraco sim. E você ficar achando que apenas viver com pensamento positivo vai te fazer chegar em algum lugar, não vai. Existe algo, vocês já ouviram falar sobre neurônio espelho? Alguém já ouviu falar sobre isso? Algumas. O que é o neurônio espelho? Você está passando ali o Instagram e você está vendo uma influencer na academia. O que acontece? O teu neurônio espelho ele ativa e você começa a sentir a sensação como se você estivesse na academia também. Só que, pasmem, você não está. Tá bom? Ou seja, o teu neurônio espelho ele está ativado, você está assistindo e você está se sentindo também com o corpinho tudo bonitinho, tudo bem que é tudo lipoled, né, gente? Vamos falar a verdade. Aí você está se sentindo tudo assim, e quando você sai do Instagram, vai para o espelho e fala, mas não foi bem isso que eu pedi. Por quê? Porque você tem a mesma sensação, mas você não fez aquela ação. Ou seja, a gente começa a viver uma vida de mentira, por quê? Porque a gente olha para a vida de algumas pessoas e a gente acha que aquela é a nossa vida também. Não é que você não possa chegar e viver aquilo, você pode e deve. Só que você precisa se levantar e você precisa agir. Repete assim comigo. Intenção não é pensamento positivo. Fala, intenção é ação. Amém? E a intencionalidade, ela tem 4 dimensões, e eu quero que você grave essas 4 dimensões. Por quê? Porque isso vai te ajudar a você sair daqui e aplicar tudo aquilo que você aprendeu hoje. A primeira dimensão da intencionalidade é a espiritualidade. O que é essa primeira dimensão? É aonde você se conecta com Deus. Quando você se conecta com o Senhor, está aqui na tela. Você começa a receber as direções dele para a tua vida. Por que a espiritualidade ela precisa estar em primeiro lugar? Porque, como nós já falamos aqui, o homem não pode ter coisa alguma que do céu não lhe for dada. Então, as respostas, os milagres, os caminhos, as transformações, tudo aquilo que você precisa viver, você precisa buscar em Deus. A segunda dimensão da intencionalidade é o autoconhecimento e o cuidado, que é onde você alimenta o seu bastidor para sustentar aquilo que você está construindo. Ou seja, você precisa se cuidar, você precisa se conhecer. Então, por exemplo, alguém aqui já sofreu crise de ansiedade? É horrível, né? Quem sofreu mais de uma vez? Mais de 3? Depois que você sofre a crise de ansiedade, a primeira, a segunda vez, na terceira você já não consegue saber quais são os gatilhos que te levam para essa crise? Como é o nome disso? O nome disso é autoconhecimento. Autoconhecimento é a tua capacidade de se conhecer cada vez mais, mas sem excluir aquilo que é a tua pior verdade. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber aquilo que te estressa. Você precisa saber aquilo que te deixa feliz. Você precisa saber a cor que você gosta, a cor que você não gosta. Se você gosta que toque em você, se você não gosta que toque em você. E tudo isso você faz no seu bastidor, que é onde ninguém está vendo. Lá no livro de Mateus 6, quando o Senhor vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, Ele vem nos ensinar como a gente quer orar, o que Ele fala? Você, pois, entra no teu quarto, no teu secreto, fecha a porta e você vai orar. Pai Nosso que estás nos céus. Olha como o bastidor é importante. Todas as mulheres que subiram nesse altar hoje, elas só puderam subir, sabe por quê? Porque elas cuidaram do bastidor delas.
que é onde você chora e ninguém vê, que é onde muitas vezes você é apunhalada pelas costas e ninguém está vendo, só você. Que são as madrugadas que você passa estudando, orando, clamando, construindo no seu bastidor. Não despreze o teu bastidor. Então, a primeira dimensão, espiritualidade, a segunda, autoconhecimento, e a terceira, estudo e aprendizado. Nós precisamos trabalhar a nossa inteligência. Essa dimensão fala sobre, para você crescer, você precisa ter repertório e o conhecimento te leva além. Quando eu estava vivendo aquele tempo muito difícil, eu entendi que eu precisava investir um pouco mais em mim. Eu não me cuidava muito. Eu não me preocupo. Eu usar essa roupa que eu estou aqui há 5 anos atrás, gente, nunca que você ia me ver de saia. Salto alto, eu sou alta, eu tenho 1,80 m de altura. Então, eu não usava salto, porque eu falava, misericórdia, eu com esse tamanho ainda vou usar salto alto. E quando eu comecei a passar por esse processo, eu também vivi um tempo de conexão da minha identidade com o Senhor. Então, o Senhor me ensinou a me amar, a me cuidar, a falar direito, a estudar, a me preparar para aquilo que Ele tinha para a minha vida. Hoje, 5 anos depois, eu não tenho nada a ver com a Michele. Depois eu vou mostrar uma tela aqui no final para vocês verem. Eu não tenho nada a ver com aquela Michele. Mas eu entendi muito bem essa dimensão. Eu precisava ter repertório para eu crescer, porque eu sabia que um dia eu ia poder ensinar para outras mulheres tudo aquilo que eu aprendi no meu momento de sofrimento. É possível você ser intencional mesmo quando você acha que está ou se sente no fundo do poço. Mesmo quando você acha que ninguém está olhando para você e que você não serve mais para nada. As pessoas podem achar que você não é nada, mas para o Senhor você sempre será tudo. Amém? O Senhor, Ele não se relaciona com o teu pecado, com aquilo com quando você se olha no espelho e fala, misericórdia, quem é essa aqui? O Senhor, Ele se relaciona com aquilo que Ele sabe que você é, porque Ele te criou. Ele sabe qual é o teu futuro. E se você está passando por esse processo hoje, faça como eu, não peça livramento, viva esse sofrimento. Porque a promessa ela vai chegar, porque Deus é bom. Deus não nos abandona. E a quarta dimensão é o movimento. Você precisa se movimentar. Eu estou vendo várias de vocês anotando. E eu amo quando eu vejo mulheres participando de um evento e fazendo anotações. Isso significa que você está sendo responsável com você. Porque você vai esquecer se você não anotar. E se você anotar, você vai poder depois consultar e falar, eu aprendi isso, eu vou colocar isso em prática. A minha missão aqui hoje não é só trazer para você uma filosofia de palavras faladas, mas de uma ação, de um método que se você colocar em prática, a tua vida vai mudar. Se você pegar tudo que você está aprendendo aqui e começar a praticar hoje, eu duvido daqui a um mês, no dia 29 de dezembro, a sua vida não ser outra. Porque está faltando um mês para acabar o ano, você fala, não, deixa para janeiro, tem vários memes que diz agora já era, deixa tudo para o ano que vem. Você deveria se levantar e começar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Aleluia, amém? E como que você coloca a sua intencionalidade em prática? Então vamos lá, anota aí. Rapidão, vamos lá, juntas. Primeiro, defina um objetivo real. Então aqui tem um caminho. Vou mais perto aqui, tá? Então olha só, tudo é questão de caminho. A intencionalidade começa aqui, ó. Quando eu defino um objetivo. Então, você vai chegar na sua casa hoje, vai pegar tudo o que você aprendeu e você vai definir um objetivo. Depois, você vai pegar esse objetivo e você vai quebrar em metas semanais. Por quê? Não adianta você achar que vai sair do ponto A para o ponto B e tudo vai mudar. Se você fracionar em pontos pequenos, o que vai acontecer? Você vai se sentir melhor, porque você vai atingir vários resultados em um curto de tempo e não vai desistir.
Você precisa listar as ações que são obrigatórias, aquilo que é inegociável para você. Você sabe o que é inegociável para você? Então, por exemplo, o que é inegociável para mim? Orar, ler a Bíblia, ir para a academia, comer bem, estudar, me alimentar com coisas que fazem bem para mim. Eu furo? Óbvio, né, gente? Intencionalidade não é sobre perfeição, é sobre progresso, sobre processo. Mas eu preciso ter aquilo que é inegociável para mim. Depois você vai criar frases se então. Então, por exemplo, tem um estudo que diz que pessoas que criam objetivos e apenas objetivos, elas não realizam. Agora, quando você coloca um condicional, realiza. Então, por exemplo, se eu acordo, então eu escovo meu dente, coloco a minha roupa de academia, tomo café e vou treinar. Ajudar a fazer uma segunda ação. Isso vai fazer com que você pare de procrastinar e vai te ajudar a chegar de fato no resultado real. Você só precisa crescer um pouquinho a cada dia. Quando você aprende a se apaixonar pelo processo, tem uns memes na internet que falam assim, será que o processo sabe que eu estou confiando nele? Talvez o processo nem saiba, mas você precisa sim confiar. Porque a vida com Deus é assim, meninas. Quando você se converte, as coisas não mudam de um dia para o outro. Vocês concordam comigo? Que nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor, em em irmos mais fundo no conhecimento da palavra, no relacionamento com Deus. No primeiro, daqui a pouco se falar, abre lá em Abacuque, fecha os olhos, você vai que vai. Isso é processo. Quando você se torna uma mulher buscando viver aquilo que é o melhor que o Senhor tem para a tua vida. Eu Salmo 139, ele fala isso. Você pode estar, Davi fala, eu estou no meu pior escuridão, no mais profundo abismo. Ainda assim, lá o Senhor vai estar. Só que você não pode se afastar daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Uma mulher intencional, ela pode até se esquecer de muitas coisas, mas ela nunca vai se esquecer de quem é o Senhor da vida dela. Ela nunca vai se esquecer que ela tem o Senhor. Você talvez esteja vivendo esse tempo na tua vida agora, não é porque você não tem bênçãos, não é porque o Senhor não te ama, não é porque você não é bonita, não é porque você é magra, gorda, branca ou preta, nada disso. Talvez o que esteja faltando para você hoje é você se tornar uma mulher intencional, uma mulher que se levanta. Porque para você ser o que é esse tema aqui, esse evento que diz transformadas para influenciar, você não pode viver no piloto automático. Uma mulher que se levanta para influenciar, ela precisa entender o seguinte, eu influencio no dia bom e eu influencio no dia mau. Porque influenciar não é só você ter um posicionamento na internet. Você está influenciando o tempo todo. Agora você está influenciando. No seu trabalho, dentro da tua casa. Em todos os lugares. No seu dia bom ou no seu dia mau. Você vai influenciar. E eu quero te fazer um convite hoje. Eu quero te convidar a tomar uma decisão. Uma decisão para que você comece a sair agora do teu lugar de vítima. E comece a assumir a responsabilidade pela tua vida. Então, eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. Porque ninguém começa a viver uma vida intencional, sentadinha, esperando as coisas caírem do céu.
Uma mulher intencional é uma mulher que se levanta e ela conquista. E sabe como ela conquista? Ela conquista primeiro no mundo espiritual. Então eu quero que você levante as suas mãos, feche os seus olhos e você comece agora a entrar em guerra espiritual pela tua vida. E você vai falar: Senhor, eu quero ser essa mulher intencional. Senhor, eu quero assumir a responsabilidade pela minha vida. Fala: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais fugir dos meus desafios, eu não quero mais fugir dos meus problemas, mas eu quero me levantar, Senhor. Eu quero me levantar para ser a mulher que o Senhor me criou para ser aqui nessa terra. Porque para eu influenciar, eu preciso ser transformada. E para que eu seja transformada, eu preciso querer. Eu preciso desejar. Eu preciso ter uma intenção clara. Fala: Senhor, eu quero ser uma mulher intencional. Eu quero, Senhor, assumir o protagonismo na minha vida. Eu não quero mais que as pessoas resolvam por mim ou decidam por mim. Agora eu me levanto para ser essa mulher. Se você quiser aprender mais sobre intencionalidade, a Dai, ela foi uma pessoa... Pode vir aqui, Dai, sei que eu já estou acabando o meu tempo, mas eu quero te honrar. A Dai, ela está comigo nos bastidores. Com uns 3 anos já, Dai, que a gente está junto, né? E quando ela me fez o convite, eu falei: ai, Dai, será? Eu não sei se agora eu vou orar. Eu orei uns 300 dias, mas eu já sabia que era para eu aceitar. E quando a Dai me fez esse convite, ela nem sabe, mas eu estava passando por um tempo de grandes decisões, decisões intencionais, que é o que eu estou vivendo nesse momento também. Eu quero dizer que você foi um grande sinal de Deus na minha vida. Porque o que eu estou vivendo aqui é uma palavra que Deus me deu há 7 anos atrás. E que eu demorei muito para entender e falar: eu preciso viver. E eu só consegui viver isso, primeiro, porque eu me apeguei ao Senhor. Segundo, porque eu nunca desisti, eu nunca desacreditei dos meus processos. Mas porque Ele me deu a chave da intencionalidade e me ensinou: Michele, você não precisa ser perfeita. Do jeitinho que você é, você vai glorificar o meu nome. Eu quero dizer isso para vocês. Dai, que Deus te abençoe. Que o Senhor te sustente, te dê sabedoria. Que hoje realmente seja só o primeiro dia de muitos outros dias e de muitas mulheres que serão transformadas. Chega uma hora que a gente tem que sair do bastidor mesmo. E que a gente tem que aprender que a gente pode ser um sinal nas mãos de Deus no bastidor e fora dele. Mas olha só, não desistam de ser aquilo que Deus te criou para ser. Não desista, continua. Deus falou para mim que chegou o tempo para nós duas. Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Deus abençoe.